Da liderança espiritual desta trabalhadores, voluntários, todos os departamentos que estão envolvidos de forma direta e indireta. Efésios, capítulo de número 6. Porque esta tarde nós vamos entrar em um campo de batalha. Glória a Deus. Efésios, palavra profética, e diga: aquilo que o olho não viu, o teu ouvido não ouviu. O conteúdo resumido desta carta, que para nós hoje está em 6 capítulos, capítulo 19. É por isso que Paulo termina a carta aos Efésios. Se não tomarmos as palavras de Jesus em João 10:10, quando ele disse que o ladrão veio darmos, as palavras do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele caminhava na linha de discípulos, como ouvimos aqui pelo meu pai, pastor Marco Feliciano. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai. E disse: o diabo, vosso adversário, me ajuda na comunhão, bata no peito. Fé em Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Os pentecostais já chegaram aí? Deixa eu ver. Deus é bom em todo tempo. Sua misericórdia dura para todo sempre. Que alegria retornar a capital das missões, e no 41º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, servi-los com a ministração da poderosa Palavra de Deus. Quero estender os meus agradecimentos pela vida da liderança espiritual deste tão grande congresso, como também dos Gideões Missionários da Última Hora, a igreja em Camboriú, na pessoa do muito digno e nobre pastor Zilmar Miguel, adjunto de sua muito digna esposa, pastora Inês, e toda a casa sacerdotal, a quem nós temos muito carinho e muito respeito. Aos meus amigos, pastor Giovanni, pastor Abner, que também auxiliam pastor Zilmar, seja Deus louvado. Aqui, na representação de toda a liderança do Congresso dos Gideões, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo e vice-presidente desse grande congresso, pastor Adriano. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Obrigado pelo carinho, pela confiabilidade. Sua muito digna esposa, toda a casa sacerdotal. Que Deus abençoe. Pastor Carlinho, prazer rever, sempre uma alegria, sempre uma honra. Aos demais companheiros. Essa palavra se estende a toda a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora, todos os trabalhadores, os voluntários, todos os departamentos que estão envolvidos, de forma direta e indireta, todo bastidor. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus. Queridos, eu queria pedir, os missionários que estão aqui, por favor, façam assim, os missionários dos Gideões. Isso, sinalizem, isso. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, saudar o meu amigo pastor Luciano, na pessoa de todos os missionários, porque se esse congresso está acontecendo, é porque não são sobre 10 dias, é sobre um ano inteiro de trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe. Queridos, façam-me acompanhado, muito bem acompanhada, minha muito digna esposa, pastora Thalita. Se você olhar para essa princesa, você vai perceber que Jesus foi bom comigo.
porque só Jesus para dar uma mulher bonita para um homem feio. Eu orei muito, ela orou pouco. Mas quem ora vence. Estamos incompletos, faltaram os nossos filhos. Lá em casa temos um casal pentecostal, né? O Nicolas e a Nicole estão lá nos assistindo. Mas ano que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui com um pacote completo. Eu prego, Thalita canta, Nicolas e Nicole marcha e corta o laço. Que Deus abençoe, no nome poderoso de Jesus. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram-na, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Enquanto você localiza a referência sagrada, aos meus amigos e companheiros de ministério, estou cercado de inúmeros. Eu quero saudá-los e louvar ao Senhor por suas vidas. Pastor Wellington Lima, que Deus usou poderosamente na quinta-feira, Pastor Gabriel Gomes, e entre outros queridos que aqui estão, que pregaram, Pastor Ezequiel, Pastor Nathan Reis, Pastor Felipe, saudando a esses príncipes, Pastor Rodrigo, que são também pregadores desse congresso. Eu quero saudar todos os amigos, companheiros, pregadores que aqui estão, no nome poderoso de Jesus. Efésios capítulo 6. Nós tomaremos por base o texto que está no versículo de número 10 a seguir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero conclamar aos intercessores, as minhas mães de oração, a levantarem um clamor, porque esta tarde nós vamos entrar em um campo de batalha. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, está escrito assim, versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra toda maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E você diz amém. Antes de se assentar, antes de tomar o assento, eu gostaria que você fosse boca profética sobre a vida de um companheiro que está perto de você, e você vai liberar uma palavra profética sobre ele ou ela. Dá um sorriso para esse crente aí, aquele sorriso bem expressivo, né? Lá no Rio de Janeiro é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para ele ou ela, diga que bom que você veio. Diga que bom que você está aqui. Agora libere uma palavra profética e diga aquilo que o olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, pastor André Santos. É aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, enche esse ginásio de glória a Deus. Tomai os vossos assentos por bondade. Lo menehai Jehovah. O texto que ora lemos, quem me ouve diz amém. O texto que ora lemos trata-se das últimas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que
estava em Éfeso. São as considerações finais de uma das mais profundas e relevantes epístolas escritas pelo apóstolo Paulo em 13 epístolas escritas por ele. Esta é a primeira epístola de uma série de cartas denominadas Cartas da Prisão. Quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, ele estava em sua última prisão em Roma. Apesar do conteúdo resumido desta carta, que para nós hoje está em 6 capítulos, você não pode se prender a estes 6 capítulos, até porque esta é a igreja em que Paulo esteve durante 3 anos aproximadamente na consolidação, no serviço da obra missionária e o pastoreio junto a esta igreja. Éfeso, meus mestres, pastor Átila Ribeiro, pastor Rodrigo Ursino, que Deus vos abençoe. Esta igreja, esta cidade, é uma das principais cidades do Império Romano do mundo antigo. Éfeso era um polo econômico, uma das cidades mais ricas e mais importantes do Império Romano do mundo antigo. Um polo rico, econômico, cultural e principalmente religioso. Em Éfeso, o paganismo e o politeísmo estavam enraizados. Em Éfeso ficava o grande templo da deusa Artemis, ou mais conhecida como deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos irmãos da igreja em Éfeso, Paulo conhecia muito bem a realidade cultural e social, como também a realidade espiritual da cidade de Éfeso, conforme está em Atos capítulo 19. É por isso que Paulo termina a carta aos Efésios falando sobre um tema. Entre tantos assuntos abordados, Paulo termina a carta aos Efésios falando sobre batalha espiritual. Acorde alguém do seu lado e diga: batalha espiritual. Diga: batalha espiritual. O tema desta mensagem na tarde deste domingo é batalha missionária. Acorda pelo menos 3 crentes que está perto de você e diga para ele ou ela: diga batalha missionária. Batalha missionária. Eu venho esta tarde falar sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é coisa séria. O mundo espiritual, apesar de invisível para muitos, ele é real. Assim como eu creio em Deus, e eu sei que a sua mão poderosa está sobre o ginásio dos Gideões missionários, assim como eu sei que o Espírito Santo já se move no nosso meio, pois já sentimos, pastor Wesley, a sua presença aqui neste lugar. Assim como eu sei, pastor Vitor Souza, que o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Eu também entendo que demônios existem, pastor Israel Soares, e eles trabalham dioturnamente para tentar matar você, para tentar destruir você, para tentar neutralizar o propósito de Deus na sua vida. E eu tenho uma palavra: se você pegar a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você encontrará inúmeras evidências desta batalha invisível, mas real. Por que não tomarmos as palavras de Jesus em João 10:10, quando ele disse que o ladrão veio
veio senão para matar, roubar e destruir. Olhe para cá. Matar, roubar e destruir é o caráter do diabo. Diabo vem da etimologia aquele que destrói, aquele que difama, aquele que deforma, aquele que espalha, aquele que mancha. Porque este é o caráter do diabo: matar, roubar e destruir. Mas eu fico com as palavras de Jesus, porque Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e tenham ela com abundância. Eu já estou com uma profecia. Todo projeto do diabo contra a tua casa, tua família, teus filhos, contra este congresso, esta tarde vai cair por terra. E só quem crê na vitória faz o barulho que o diabo não gosta. Oh, aleluia. Quando Paulo escreve sobre batalha espiritual, pastor Giovanni, Paulo fala sobre o verdadeiro e real. Olhe para cá e prepare para receber. O verdadeiro e real inimigo da igreja de Cristo. E eu provo, porque também não tomarmos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18, em um diálogo com os seus discípulos. Jesus disse a Pedro: e eu também te digo que tu és Pedro, pedra, mas sobre esta rocha, Cristo, edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia Sagrada, e quem inaugura, quem estabelece ela é Jesus, e junto dela Jesus revela qual é o verdadeiro e real inimigo da igreja. Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque também não pegarmos as palavras do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele caminhava na linha tênue do mundo espiritual. Vou repetir: Pedro caminhava na linha tênue do mundo espiritual. Se pegarmos o contexto do capítulo 16, ora era Deus que usava a boca de Pedro, e ora era o diabo que falava na boca de Pedro. Então, se existe alguém que tem autoridade, propriedade para falar do mundo espiritual, este é Pedro. E Pedro, falando sobre batalha espiritual, Pedro diz na sua epístola universal, 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 8, Pedro diz: vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Já estou sentindo graça para pregar. Anda ao vosso derredor, bramando como um leão, pastor Bruno Cordeiro, procurando, família Cavalcante, a quem possa tragar. Quando eu olho para o texto de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, eu encontro de forma exegética pelo menos 4 pontos sobre batalha espiritual, mas eu preciso otimizar o meu tempo, eu vou falar só de 2. Primeiro, Pedro diz: vigiai e sede sóbrio, porque batalha espiritual se vence com vigilância. Quando escrito está em Juízes, em Juízes, exatamente, escrito em Juízes, no capítulo de número, a partir do capítulo 7, quando Gideão, lutando contra os milhares de midianitas, Gideão tinha muita gente. Deus disse: grita, medrosos e covardes, voltem. E eles voltaram. Sobraram ainda 10.000. Deus disse: Gideão, ainda tem muita gente. E como eu vou saber, Senhor? Já estamos em desvantagem. Mas como eu vou saber quem o Senhor aprova e quem o Senhor reprova? Deus disse: põe esse povo para beber água, porque quem baixar, perder na vigilância, separa. Vou de novo: quem baixar, perder na vigilância, separa, porque batalha espiritual se vence com vigilância. Vou para a Bíblia. Jesus disse no Getsemane aos seus discípulos, como ouvimos aqui pelo meu pai, pastor Marco Feliciano, Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
oração, porque batalha espiritual se vence com vigilância. Acorda esse vaso do teu lado e diga vigia. Diga vigia. Segundo ponto a respeito de batalha espiritual que nós precisamos entender, olha o que Pedro disse: o diabo, vosso adversário, me ajuda. Fé em Deus e gratidão. Fé em Deus e gratidão.